que o senhor já respondeu, mas o senhor pode se aprofundar um pouco mais, desse legado, né, desse legado que ele deixa para a gente, nesse legado de santidade, de que é possível ser santo, não só nesse sentido de ser canonizado, né, de ser reconhecido pela igreja, mas de ser santo ali, né, de se afastar realmente do pecado, de ter esse amor pela Eucaristia, de entender que nós estamos aqui como filhos, como filhos de Deus. Então, esse legado essa simplicidade que ele tinha, né, de falar de Jesus, né, de se expressar. Então, como é que o senhor enxerga esse legado, o legado de Carlo Acutis hoje para nós? O que ele nos deixou, né, para seguir com ele nessa autoestrada que leva para o céu? Cara, o Carlo, ele não fez assim. Ontem eu escutava um jovem pregando sobre ele, e eu acho o máximo quando um jovem está pregando sobre o Carlo, né? Porque é muito cheio de emoção. E ele falava que o Carlo, de fato, não fez nada extraordinário, né? Se nós olharmos para a vida do Carlo, ele não foi um Padre Pio, que teve as chagas na mão, não foi aquele que estava em dois lugares ao mesmo tempo, não tinha a possibilidade, né, de falar com seu anjo direto ali e dar recado para o anjo, né, como o Padre Pio tinha. Mas o Carlo, ele deixa, de fato, algo surpreendente para a gente, né? Ele disse que a via total de santidade é os sacramentos, né? Carlo foi batizado, Carlo fez a primeira Eucaristia, Carlo fez o crisma, né? E ele vivia os sacramentos na vida dele, né? Ele não só fazia, era um menino que toda semana se confessava, né? E de que ele se confessava, né? O que é que Carlo confessava, né? Porque hoje vai ser santo, daqui a alguns dias, 11 dias vai ser santo, né? Do que um santo se confessava, né? Ele nos mostra que o santo não é aquele que não peca, né? Como dizia João Paulo II, mas é aquele que mergulha na misericórdia de Deus, né? E ele vai deixar isso pra gente, né? Esse legado, essa profundidade de viver a Eucaristia nos dias de hoje, né? Tantas igrejas, né? Nós podemos ir a qualquer momento nas igrejas e lá está Jesus, né? Nós não precisamos ir para grandes eventos, não precisamos ir para lugares muito longe, né? Aqui na esquina, né? Tem uma igreja e lá tem a Eucaristia, né? E ali eu posso ser santo, né? A possibilidade de ser santo é ali, né? Jesus, ele nos chama no lugar que nós estamos mesmo, né? É a santidade do cotidiano. O Carlo, ele é santo no cotidiano, né? Ele é santo no dia a dia. E o testemunho desse menino é incrível porque ele nos mostra que dá para ser santo hoje, né? No meio da tecnologia, no meio de jovens, no meio de grandes eventos ou não, a gente pode ser santo, né? A gente só precisa mesmo ser apaixonado por Jesus, né? Ele era apaixonado ao extremo por Jesus, ao ponto de ficar chateado com aqueles que não eram apaixonados por Jesus, né? Ele chateado ao ponto porque eles diziam, como é que pode alguém não ser apaixonado pela Eucaristia, né? Ele não entendia isso. Então, ele nos mostra isso, sabe? A luz que vem dele é a luz que vem da Eucaristia, né? Ele nos mostra isso. É um caminho, né? Tem uma amiga que fala que viver a santidade é uma divina aventura. E eu acredito que, de fato, o Carlo viveu essa divina aventura na vida dele, né? Nas pequenas coisas. Era quando ele levava lanche para os pobres, é quando ele tirava o sapato e dava para outra pessoa no meio da rua, né? É quando ele dava cobertores. Nessas coisas ele viveu a santidade, né? Ele não fazia isso para se amostrar, ele não fazia isso para que as pessoas vissem que ele estava fazendo. Ele fazia isso porque era aquilo que Jesus chamava ele a fazer no momento. E ele deixava-se ser conduzido pelo Espírito Santo, né? Então é isso que torna ele santo. É se deixar conduzir pelo Espírito Santo, né? É se deixar mover pela graça de Deus que é derramada na gente. E essa espiritualidade dele, ela vem sendo difundida no meio de nós, né? Olhemos para nossos jovens, por exemplo, né? Não sei aí na diocese de vocês, mas aqui, né,
está se criando uma devoção muito forte à Eucaristia, né? Ao ponto de lotar as adorações, né? Os grandes momentos sempre estão lotados, porque e tem de fato uma experiência com Jesus ali, porque toda vida que você vai para um momento desse, que você escuta a confissão, que você escuta partilhas, você vê de fato Jesus tocando nesses jovens, né? Eu acho interessante um sonho que a mãe dele teve, né, depois que ele morreu. A mãe do Carlos teve um sonho com São Francisco, né? Carlos era muito devoto de São Francisco. Foi enterrado em Assis, né? E esse sonho, São Francisco revelava para ela que ele, né, o Carlos, era muito alto, muito grande no céu, né? E que depois que ele fosse canonizado, existiria uma nova geração de novos santos, né? A partir dele existiria muitos outros novos santos. Então, eu acredito de fato que isso está acontecendo, né? Quanto mais se aproxima, quanto mais está perto essa canonização, mais a gente vê os jovens empolgados a viver a santidade, né? E não é uma santidade fácil, não, né? É a santidade do dia a dia, da luta, né? A gente vê jovens sofrendo porque querem viver a castidade, querem viver o namoro santo, querem ter uma vida próxima de Jesus, né? E nos dias de hoje, isso não é fácil, né? A tecnologia está aí também para o mal, né? A gente pode abrir agora a internet e a gente vai achar muitas coisas ruins, né? E muitos jovens que estão perdidos na tecnologia, né? E que podem ser alcançados pelo testemunho desse menino, né? A gente meio que furou a bolha, né? Não sei se vocês percebem isso, mas com o Carlos a gente meio que furou a bolha, né? Ele está aparecendo em mídias que não são só da igreja. Ele está aparecendo em mídias seculares, né? Muita gente da mídia secular falando desse menino, né? Então, quanto que ele vai se tornar mais conhecido ainda e vai levar os jovens para Deus, né? Então, a espiritualidade dele é essa, sabe? É mostrar através dele o Cristo, a Eucaristia. Muito bem, padre. Muito. Pode falar. Padre, aí também sobre esse ponto da atividade mesmo no meio digital do Carlos, que foi muito forte, como que o senhor vê que ele pode nos inspirar mais ainda, nos dar força, nos dar mais coragem, para que a gente, enquanto jovens, também tenha essa mesma coragem de ir para uma rede social onde é um campo de batalha ali, que a gente vê muita coisa secular, a gente também poder falar sobre a nossa fé, poder também falar sobre Jesus Cristo. Como que o senhor vê essa influência do Carlo Acutis em dar um encorajamento para os jovens também terem essa atividade mais forte ligada ali às redes sociais, ao mundo digital? Olha, o Carlos ele nunca teve redes sociais, né? Ele não tinha redes sociais. O que ele fez, de fato, foi ter um site, né? Um site sobre os milagres eucarísticos. Isso foi o que ele tinha na época, né? Aí, na época era a internet de escada, nós somos dessa época, né? Que a internet que não era possível fazendo, né? E o Carlos foi dessa época, né? Então, ele se diz influenciador, se fala isso sobre ele porque ele criou um site, porque ele tinha uma capacidade além do seu tempo, né? De programar computadores, de tudo. E ele se torna, creio que o Papa Leão vai declarar ele como o santo da internet, né? Mas ele se torna isso, né? E ele nos mostra que é na simplicidade que se faz, né? Às vezes, a gente acha que a gente precisa de muitos seguidores, né? Acha que tudo é só seguidores, é só os números, né? E se esquece de fazer um conteúdo de boa qualidade, né? Um conteúdo que vai alcançar os corações, né? E que, independente se alcança 1 milhão ou se alcança o importante é que alcance, né? E que alguém seja tocado por aquilo, né? Então, o Carlos, ele deixa esse exemplo, né? É na simplicidade, é naquilo que a gente faz no nosso dia a dia mesmo, né? Se você não tem a possibilidade de fazer isso na internet, faça no seu dia a dia, né? Ele fez o site, né? O site está disponível até hoje. Os milagres eucarísticos estão disponíveis até hoje, né? Mas ele também ia até as pessoas, né? Eu acho interessante um testemunho que uma babá vai contar sobre ele, né? Uma
geralmente ele ia no parque, né, com o seu mordomo e a Beata, com o Rashid e a Beata, né? E nesse parque ele brincava com outras crianças, né? E uma certa vez, uma babá de uma outra criança estava chorando no parque, né? E ele viu aquela mulher chorando e ele se comoveu e foi até ela, né? Para saber o que é que estava acontecendo, né? Ele se preocupou com aquela pessoa. E indo ali, ele perguntou o que é que ela tinha, né? E ela foi dizer que um familiar dela tinha morrido, né? O pai, no caso, e ela não tinha dinheiro para ir até o velório, né? E o Carlos, imediatamente, ao chegar em casa, quebrou o seu cofre, as suas economias, juntou tudo, viu que não ia dar, pediu ajuda à avó, pediu ajuda à mãe, pediu ajuda ao pai, e ainda se colocou à disposição para que não precisasse receber por tantos meses a sua mesada para poder juntar esse dinheiro e dar para essa mulher, né? E no outro dia ele faz. Ele pega todo o montante e leva para ela, né? E aquela mulher olha para ele e diz assim, interessante, a única pessoa que olhou para mim foi você. Né? O quanto que falta a gente mesmo olhar para as pessoas, né? Quantas vezes as pessoas estão aí sofrendo, não precisando de dinheiro, mas sofrendo espiritualmente, e muitas vezes a gente passa por elas e a gente finge que não vê, ou então a gente não dá atenção, né? Então, isso é um mandato para a gente também, né? Se não tem a possibilidade da internet, faça no corpo a corpo, né? Ele deixa isso bem claro, né? Ele fez na internet e fez no corpo a corpo. Então, ele mostra para a gente as possibilidades de evangelização. Perfeito. E padre, o senhor falando dessa